né, para o que é o Gerson para o Flamengo, significa ele para o rubro-negro também. Agora, se o Gerson não for contratado, o grupo é o melhor do continente, o elenco é de altíssima qualidade técnica, é um elenco muito vencedor e eu acho que não contratar o Gerson não muda o nível do elenco do Flamengo. Ele pode acrescentar o elenco, deixar um elenco que já é muito bom ainda melhor. Agora, se ele não for contratado, a vida do Flamengo vai seguir. Não vejo o Gerson como... Salve, salve, nação! Já desejando um feliz ano novo para vocês aí. E vambora falar sobre o nosso Flamengo malvadão, né? O Flamengo ainda não desistiu de Gerson e o Marcos Braz, durante a reapresentação dos jogadores, falou sobre a contratação do Gerson, né? Então o Flamengo ainda tem a possibilidade de contar com o Gerson antes do Mundial de Clubes, né? É isso mesmo. Então vambora, RG aqui. Tamo junto, deixe seu like e subscrição. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E quero dar os créditos à ESPN do Brasil. Grupo Disney, link na descrição como créditos. E vambora pro vídeo. Gerson, artigo de luxo do Mengão Maladão. Tamo junto. Precisa demais? O Flamengo acha que sim. Ó quem tá aqui atrás de você, ó. Grande jogador. Pois é. Marcos Braz vai falar agora. Vamos lá. O único jogador que já é notório aí é o Gerson, que a gente tenta fazer essa contratação. É muito difícil, a gente sempre deixou isso claro, embora outras pessoas na imprensa não apresentem esse tema dessa maneira. É muito difícil essa contratação. Mas acho que eu e o Bruno, o Flamengo, a gente tem o dever de ficar, mesmo que se exponha a uma não contratação dele até o final, porque eu acho que é um jogador que merece, eu acho que é um jogador que tem a grandeza hoje. Também quer voltar, ele deixa isso claro para qualquer um. A gente está tentando fazer os esforços aí. Tá aí o Marcos Braz falando ali na TV oficial do Flamengo. E a gente tem alguns números do Gerson pelo Olympique de Marseille em cada temporada. Começando com a temporada 2021-2022, foram 48 jogos com presença em 86% das partidas do time. 11 gols nesses 48 jogos e 7 assistências. E tem ali o número a média de bolas recuperadas por partida, 3,2. Na última temporada, 2022-2023, ou seja, nesse ano, 13 jogos apenas. Diminui bastante ali a porcentagem, né, da presença dele em jogos do time, de 86 para 62, em 13 jogos, 2 gols e nenhuma assistência. 1,8 bolas recuperadas. Tem uma queda ali de rendimento, né, visível nos números. De qualquer maneira, o Flamengo de olho, todo mundo sabe o potencial do Gerson, a identificação dele com o clube, quanto ele pode ajudar. E a fala do Marcos Braz me chama a atenção, porque ele é sempre assim, quando está havendo alguma negociação de jogadores, o Marcos Braz ele sempre gosta de pôr o pé no freio, de brecar um pouco, tirar um pouco da empolgação. Isso já aconteceu outras vezes, aí de uma hora para outra o cara chega. Eu acho até que é inteligente da parte dele, na minha visão. Gostaria de ouvir os amigos sobre a fala do Marcos Braz e sobre essa possibilidade. É bom? O Flamengo, vale o esforço extra do Flamengo para tentar, Breiler? Vale muito. O Gerson não é um jogador qualquer para o Flamengo. O Gerson é um ídolo, um cara que deixou uma marca, que é querido pelo torcedor. Ele está naquela geração de 2019 entre os caras mais queridos, com quem o torcedor mais se identifica. Então, por todo esse pacote, além da bola que ele joga, um jogador jovem ainda, pode e deve valer um esforço do Flamengo, e o Flamengo tem medido esse esforço. Não está fazendo ali loucura, está negociando duro com o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille pede mais de 100 milhões de reais pelo Gerson. O Flamengo está disposto a pagar na casa, no máximo, 80 milhões. Isso porque é a previsão orçamentária. E o Flamengo também negocia percentual. O Olympique quer empurrar um percentual maior do Gerson, o Flamengo quer um percentual menor e pagar menos por isso. E tá certo também. O Gerson é um jogador que tem vai fazer 26 anos, tem um potencial de revenda relativo, porque dificilmente o Gerson vai valer uma venda para o primeiro escalão da Europa. Então, por isso, o Flamengo também tem que se precaver
para que o Gerson dê o retorno esportivo, mas amarrar isso financeiramente para que não se torne um prejuízo no futuro, que dificilmente acontecerá com o Gerson. O Gerson já se provou no Flamengo, é um jogador que pode ser muito útil, e quem olha e fala, pô, mas já tem Vidal, tem João Gomes, tem Thiago Maia, o Flamengo está perdendo o Diego, que, pelo que vinha jogando recentemente, não vai deixar saudades, mas era um jogador muito utilizado. Então, até pensando nesse primeiro momento, já quem sabe chegar no Mundial com esse time mais encorpado e com um cara que conhece o grupo, para mim o Gerson vale sim essa insistência e um esforço que o Flamengo tem medido e tem tomado cuidado para não ser uma loucura. Rafael Prats. Artigo de luxo, né, Abel? Porque é aquela história. Se o Gerson for contratado pelo Flamengo, é uma contratação muito boa, porque é um grande jogador, concordo com o Breler, tem uma identificação com o clube, fez parte de uma geração histórica e recente do Flamengo. Tudo isso, obviamente, tem um peso, né, para o que é o Gerson para o Flamengo, significa ele para o rubro-negro também. Agora, se o Gerson não for contratado, o grupo é o melhor do continente, o elenco é de altíssima qualidade técnica, é um elenco muito vencedor. E eu acho que não contratar o Gerson não muda o nível do elenco do Flamengo. Ele pode acrescentar o elenco, deixar um elenco que já é muito bom ainda melhor. Agora, se ele não for contratado, a vida do Flamengo vai seguir. Não vejo o Gerson como uma peça-chave para o Flamengo em 2023. Se vier, ótimo. Se não vier, tá tudo bem também. Mas o Flamengo, se tem um clube que pode ter artigo de luxo hoje, é o Flamengo. Sim. O Flamengo hoje contratou o Cebolinha para ser um reserva de luxo. Sim. Artigo de luxo mesmo, 80 milhões. Se conseguir convencer os franceses lá, 80 milhões, haja dinheiro. Mas para mim, o Gerson, pelo pacote, bola mais idolatria, vale esse preço. É alto, sim, para a realidade do futebol brasileiro, mas não para o Flamengo. Né? Pois é. É uma situação diferente, né? É uma exceção no futebol, não do brasileiro, da América do Sul. O Flamengo pode se dar o luxo de contratar um jogador e pagar 80 milhões de reais e não necessariamente utilizar o jogador. Também concordo com o Brenner no caso do Gerson. Me parece que se o Flamengo contratar é para jogar. Não é o caso do Pulgar, não é o caso do Vidal, que a gente imaginava que pudesse jogar mais no primeiro momento. Varela. Não é o caso do Varela, jogador que esteve em Copa do Mundo. Mas é um jogador que se o Flamengo contratar, eu acho que a contratação é muito boa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Abel. Chega como titular, então? Se contratar, sim. Agora, se não contratar, o elenco é o melhor do continente. A gente sabe que o torcedor, muitas vezes, nessa época de que não tem jogos, de mercado, ele fica muito tentado em querer que o time contrate todo mundo, como que vai ser, quem vai chegar, como que esse cara vai entrar no time. Se contratar o Gerson, excelente. Se não contratar, segue muito bom também. Não muda o nível do elenco. Um time que quer ser campeão do mundo, ele não tem que pensar alto? Então, mas é que tá, Abel. É um Mundial que é em fevereiro, por uma temporada toda depois. O Mundial pode ser uma cereja do bolo excelente para o Flamengo. O Flamengo vai escrever livros, os rubro-negros vão ficar muito felizes. Agora, o ano do Flamengo não deve se apegar ao Mundial. O Mundial é em fevereiro. Então tem outros torneios, tem uma outra Libertadores para jogar, tem um outro Brasileiro para jogar, tem uma Recopa logo depois, tem uma Supercopa do Brasil um pouco antes. E por aí vai, Copa do Brasil. Se contratar, ótimo. Mas se não contratar, o elenco segue de altíssimo nível. E é um cara que chega e não vai ter aquele problema de adaptação ao país, é óbvio, mas ao clube, aos companheiros. Já tem entrosamento com quase todo mundo que ele vai jogar lá. Não é assim, Caco? Bom dia mais uma vez. Bom dia, amigos. Abel, fãs de esportes. Eu acredito que o Gerson é um grande salto de qualidade, é um artigo de luxo, mas o Flamengo pensa alto. Acredito que o Flamengo está certo em pensar alto além da América do Sul. Ele quer ter um padrão mais próximo possível do futebol europeu, que é muito difícil de atingir. Mas o Gerson dá um patamar maior para o Flamengo, e a gente se pensar como base de time, é mesmo o melhor elenco da América do Sul. Ele perde apenas o Rodinei do time que é campeão da América, né? Apenas não que ele não seja importante, eu digo como peça única que sai, né? O Rodinei, e tem aí grandes jogadores. E se ele tem um quarteto fantástico aí, que é o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Gerson, acho que ele teria com o Gerson 5 peças espetaculares no time. Ele chega para titular, encaixa direto num padrão que pode se aproximar mais de um padrão mundial, digamos assim, que é o que está pensando o Flamengo. Se não for dessa vez contra o Real Madrid, ele quer estar nesse patamar de ganhar Libertadores e buscar um título mundial mais uma vez. E por isso está pensando alto.
pensa bem o Flamengo e a cautela do Marcos Braz é importante. Agora, cabe também ver como que o Vitor Pereira vai encaixar o seu time para a nova temporada. De que forma vai encaixar a equipe também há uma curiosidade em relação a isso. O time é o mesmo, mas como vai ser o novo time do Flamengo? Virá um novo time em forma de encaixe, escalação, esquema tático, alguma coisa deve ser alterada com o novo técnico. Você falou Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, tem o Vidal, tem o Bruno Henrique, que tá voltando, a gente não pode esquecer. Cebolinha. Do Bruno Henrique, tem Cebolinha. Tem mais esses aí ainda, E tem, como o Prats falou, o Mundial é em fevereiro, depois tem a temporada inteira, mas precisa de elenco. A gente sabe como que acontece. Um time vai jogar o Brasileiro, outro time vai nas Copas, aí alguém machuca, aí de repente alguém é negociado, imagino que não agora nesse início, mas tem suspensões, tem tudo aquilo que a gente discute já há uns 10, 15 anos, mas não dá para jogar toda a rodada, as duas competições com o mesmo time, o Jorge Jesus conseguiu e tal. Tem que ter... O Flamengo quer ter um elenco, todo mundo do mesmo nível. Olha aí o Marcos Braz falando sobre o Mundial, vamos acompanhar. Eu estou sempre combinando, a gente está confiante, é evidente que teve aquelas brincadeiras, as comemorações, o Real Madrid pode esperar, enfim, aquilo é tudo dentro de um contexto, dentro de um vestiário, dentro de uma comemoração de uma Libertadores da América. A gente não é nenhuma criança, sabe o tamanho da dificuldade, a gente não está aqui para enganar absolutamente ninguém, mas a gente confia no grupo que tem, no grupo de altíssimo nível, e por ser um campeonato curto, eu acho que aumenta. O Flamengo tem chance, sim. Tá aí o otimismo do Marcos Braz, ao mesmo tempo que ele faz a galera não esquecer, mas pega leve com aquele negócio de Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar, foi coisa de vestiário, empolgação e tal. Ao mesmo tempo ele fala, temos condições. E realmente tem. É difícil, para mim é uma missão mais difícil do que em 2019. Para mim, sim. O Liverpool, como equipe, como coletivo, era muito forte. Trio de ataque com Mané, Salah, Firmino. Mas se a gente analisa individualidades hoje, intensidade, um time que a cada dia jogava melhor, termina a temporada voando com título de Libertadores, de Brasileiro, faz um jogo muito digno com o Liverpool, leva para a prorrogação, mas porque tinha ali o embalo. Agora muda de treinador, precisa estabelecer uma nova ideia. O Vitor Pereira, em pouco tempo, vai precisar encontrar a equipe ideal. Por mais que já tenha uma base, ele vai querer já adicionar alguns princípios. Então, por isso, eu vejo que é um desafio em dobro. Chegar na final, bater um time como o Real Madrid e administrar esse novo momento, que é começo de temporada com uma troca de treinador. O Jesus ali já conhecia perfeitamente a equipe, todos os jogadores, e esse agora é o desafio do Vitor Pereira para fazer em um mês e meio o que o Jesus teve um semestre para fazer. Isso que você destacou, é legal. Eles foram para o Mundial com o mesmo técnico, num embalo, numa sequência. Agora o técnico que acaba de chegar, mas por outro lado, esse Flamengo não tem mais elenco do que aquele de 2019? Possivelmente. É que aquele de 2019 é um time muito mágico, muito encantador, né, Abel? E as chances do Flamengo, elas estão muito ligadas ao nível que o Flamengo tem do grupo de jogadores. Né? Até mais que o Vitor Pereira chegando a 40 dias, 50 dias de jogar um Mundial. Né? O que vai mudar para o Vitor Pereira em relação ao grupo que ele vai assumir no Flamengo em janeiro é que fisicamente eu acho que algumas situações têm de ser aceleradas, porque o Flamengo já tem disputa de título em fevereiro, no final de janeiro. Mal comparando, o Palmeiras viveu isso contra o Chelsea. O Palmeiras no início desse ano. O Palmeiras viveu isso contra o Chelsea, né? Que tem um trabalho de um treinador de altíssimo nível no futebol brasileiro, um trabalho coletivo muito bem feito. Não tem as individualidades que tem o Flamengo, não tem o nível de jogador quase em cada posição que o Flamengo tem, mas é um trabalho de um nível muito alto na América do Sul. Agora, esse elenco quase europeu na América do Sul do Flamengo, me parece que anima o rubro-negro. De olhar para o Real Madrid, que é favorito, é melhor que o Flamengo, mas falar o seguinte, um clube da América do Sul vai com jogadores de um nível muito alto para o continente jogar o Mundial. E isso dá uma chance para o Flamengo. Anima o rubro-negro e deixa você, Rafael Prats, mais, apesar de você não ser rubro-negro, mais otimista em relação ao Flamengo. Eu acho que tem condição de dar jogo, Abel. O que a gente não pode ficar enganando aqui é falar que não tem um favorito. Tem uma equipe que é melhor que a outra.
O Real Madrid é melhor. Agora, esse nível de jogadores que o Flamengo tem, para uma disputa de jogo único, para o Mundial, que é curto, concordo com o Marcos Braz, quanto mais curto, a diferença talvez seja um pouco menor. Isso vale muito para mata-mata. E acho que o mata-mata encantou a diretoria do Flamengo pelo que o Corinthians jogou na final no Maracanã com o Vitor Pereira, que tinha uma equipe inferior ao Flamengo e fez um jogo para ganhar dentro do Maracanã e quase foi campeão na Copa do Brasil. Eles imaginam que o Vitor Pereira pode fazer o mesmo. Pode fazer. Com o Ancelotti. Pode, eu acho que pode ser. É um exemplo. O que você acha, Caco? Eu vejo assim, tem que tomar cuidado também com o chaveamento. A gente não tem, eu estava vendo aqui, tem o Seattle Sounders dos Estados Unidos, o Auckland City, que eu não vejo assim da Nova Zelândia como equipes fortes. E esse modelo que tem uma semifinal tem que tomar cuidado. O Wydad Casablanca do Marrocos com uma torcida fantástica e pode botar pressão. O Al Hilal da Arábia Saudita, o Al Ahly que o próprio do Egito, que o próprio Flamengo já enfrentou, é uma equipe que o Internacional já enfrentou, eles incomodam. Mas eu não vejo o Flamengo correndo esse risco. Mas tem que tomar cuidado, tem que respeitar. O próprio Real Madrid também, apesar que os europeus ainda não deram, digamos, esse mico de não ir para a final. Os brasileiros, sim. Mas eu vejo que há um potencial muito grande para o Flamengo chegar na decisão e fazer um jogo único de enfrentamento com o Real Madrid. É aquele jogo épico, aquele momento, aquele dia, naquela história. Talvez fisicamente alguma questão no detalhe possa se superar, e qualidade dentro do elenco, as duas equipes têm, o Real Madrid fantástico também, é uma tendência de que os dois cheguem à final, e aí na hora da verdade mesmo, o Flamengo tem ótimas chances sim de fazer um jogo de enfrentamento, mas aí vai depender de como vai jogar esse Flamengo, de que forma ele vai encarar o Real Madrid numa decisão, mais pragmático, mais cauteloso, vai buscar, não é a característica do Flamengo, né? O Flamengo costuma tentar mandar no jogo. Vamos ver como é que o Flamengo se portaria numa suposta final bem provável contra o Real Madrid. Mas tem boas chances, sim, de ganhar. Tem chance. Olha a empolgação olha a empolgação dos nossos editores aqui embaixo. Olha lá. Seu povo quer o mundo de novo. Nossa, que coisa os nossos editores, hein? Estão clubistas hoje, hein? É aquela, em dezembro de 81. Em fevereiro de 23. Tem isso. Mas assim, a gente fala que tem chance, de fato existe, mas essas chances são sempre condicionadas. Se acontecer, em condições iguais, há uma distância muito grande. E a gente está falando de um elenco que é um dos, se não o melhor da América do Sul, mais recheado, e ainda assim a gente não trata esse possível confronto de igual para igual de cara, porque depende de como o Real Madrid vai tratar o Mundial, e é um Mundial num timing que pode fazer com que o Real Madrid, eu acredito que eles vão levar todos os jogadores, o que tiver de melhor, quem tiver disponível, mas a mobilização, até pelos compromissos que tem ali no meio, oitavas de final de Champions League contra o Liverpool, tem clássico contra o Atlético de Madrid em fevereiro, depois do Mundial. Em março já tem clássico contra o Barcelona. Então é um calendário perigoso para o Real jogar todas as fichas no Mundial. E até por isso, por essa mobilização que às vezes inconsciente, as chances do Flamengo aumentam. Mas se a gente for fazer comparação de elenco, de potencial, é um desafio muito complicado. Até na Copa do Mundo, por exemplo, o Flamengo teve 2 representantes, Pedro e Everton Ribeiro. Olha quanta gente o Real Madrid mandou para a Copa. Vinícius Júnior, Valverde, o Benzema, que acabou cortado, mas estava lá, seria o titular da seleção francesa. Os que não foram deveriam ter ido. Toni Kroos, Benzema. Modric. Exato, o Modric, um dos destaques da Croácia. Então é muita gente, é um elenco que a gente... Tchouaméni jogou demais, né? Pois é, até os jovens, Tchouaméni, Camavinga, Militão. reserva. O Militão foi importante no sistema defensivo do Brasil. Então é muito difícil para uma equipe sul-americana, não só o Flamengo, bater de frente e jogar de igual para igual com o Real Madrid em condições iguais, em condições semelhantes. E você disse do foco deles, você citou. Eu imagino que no primeiro jogo ele põe uma equipe mista. Provável. Aí passa, e aí no jogo final vai com... Esse primeiro jogo é uma armadilha, hein, Abel? Eu tô com o cara. Mas para os europeus não tem sido. Não, aliás, não tem ele sido. citou o Al Hilal. O Al Hilal é a base da seleção da Arábia Saudita, não é? Isso. É o próprio Al Hilal. Isso. Ganhou dos campeões do mundo. Sim. Da Argentina no primeiro jogo. Sim. Pode, de repente, incomodar alguém aí nessa...
É o provável, se passar, seria um adversário do Flamengo, é isso, Caco? Você olhou o chaveamento aí? Não, o chaveamento não está definido, tem não as tá equipes, definido. mas ainda vão fazer os chaveamentos. Então tem essa possibilidade aí. O que eu acredito é que o Seattle e o Auckland pode ser que passem, mas eu não sei qual o chaveamento, mas ficam no meio do caminho. Tô mais com os marroquinos, o time o Al Hilal e o Al Ahly do Egito. E o próprio Wydad Casablanca, que é forte também com a sua torcida. Enfim, o futebol marroquino crescendo na Copa do Mundo. Não quer dizer que os jogadores estejam lá, mas a cultura do futebol marroquino começa a ser respeitada a partir dessa Copa do Mundo. Da Arábia também, são equipes, né? O Raja Casablanca já complicou para o Atlético Mineiro. Tem que tomar cuidado. É verdade. Daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer um rápido intervalo. Eita, que não é nem sexta-feira. Eu não quero ver o que vai ser sexta-feira aqui. O povo tá queimando a largada com força, do jeito que eu gosto. No Rio de Janeiro, gente, o Flamengo se reapresentou ontem, a gente falou sobre isso aqui, de olho, claro, nos títulos. Logo no início da temporada de 2023, a agenda tá cheia. Eles seguem sonhando com a volta do volante Gerson. Esse aí também deve estar sem dormir. Joga muito. Fim de férias é assim, sobra história pra contar. Bastante futevôlei, deu uma corridinha também. É isso aí. O tempo lá de Curitiba não ajuda muito, né? Muita chuva lá, mas deu pra fazer alguma coisa. Bate uma bola, né? Que a gente acaba tendo saudade, então a gente acaba ali com os amigos fazendo uma peladinha, mas o importante era descansar, né? Pra aproveitar bem, pra voltar bem, pra ser um 2023 mágico aí pra todos nós. É isso aí. E você, Marinho, o que você fez? Conta pra gente. Eu? Bastante coisa, né? O quê? Eu tenho umas paradas que não dá pra falar não, né? Meu off com a esposa, né? Entendeu? Fui pra Madrid com a minha família lá, porque minha esposa é de lá, da Espanha, e as crianças têm que ver os avós, né? Na reapresentação do Flamengo, um trabalho leve, exames médicos e testes físicos em 31 jogadores. Os atletas foram monitorados pelo chefe do departamento médico, Márcio Tanuri, e também pelo preparador físico, Mário Monteiro. Além deles, o auxiliar de Vitor Pereira, Rui Quinta, participou das atividades. Todas as pré-temporadas nós iniciamos com as avaliações médicas, com exames cardiológicos, eletrocardiograma, ecodoppler, teste de esforço. Além disso, nós fazemos também avaliações da fisioterapia, onde a gente avalia questões de desequilíbrios pós-operatório. O grupo não teve contato com Vitor Pereira nesse primeiro momento, porque o novo treinador ainda tem vínculo com o Corinthians até o dia 31 de dezembro. E o Flamengo prefere evitar problemas jurídicos. Sendo assim, o português só se apresenta no dia 2 de janeiro, na próxima segunda. A ausência do quarteto Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Varela foi motivada pela Copa do Mundo. Os jogadores trabalharam mais tempo com a participação no Mundial e retornam em 2023. Na temporada que está por vir, a expectativa é pelo retorno de Bruno Henrique, que se recupera de uma cirurgia no joelho. Mas o doutor já adianta, não é tão simples assim. Desde o início nós sabíamos que é uma cirurgia bem complexa, né? Que o prazo de volta, eu deixei isso bem claro, é em torno de 12 meses, né? De 10 a 12 meses. Então, assim, ainda tem muitas etapas a serem cumpridas e a gente espera, né? Em breve, em janeiro, começar uma nova etapa com o Bruno de transição física, já com algumas ações no campo. O mercado da bola foi pauta no primeiro. Até o momento, o rubro-negro não anunciou nenhum jogador para 2023. Apesar disso, a diretoria fala abertamente sobre a tentativa de repatriar o volante Gerson, do Olympique de Marseille. O clube francês pede 20 milhões de euros pelo jogador. A direção do clube carioca tenta diminuir o valor. A gente tenta fazer essa contratação, é muito difícil, a gente sempre deixou isso claro. A gente tem o dever de ficar, mesmo que se exponha a uma não contratação dele até o final, porque eu acho que é um jogador que merece, eu acho que é um jogador que tem a grandeza hoje
também quer voltar, ele deixa isso claro para qualquer um. A gente está tentando fazer os esforços aí, vai fazer isso com calma, com tranquilidade. Campeonato Carioca, Supercopa, Recopa e Mundial são as competições que já estão batendo a porta. E para quem pensou que ia pular o Carnaval... Confirmação do primeiro jogo da Recopa, da final, que vai ser no dia 21, vai ser terça-feira de Carnaval, ou melhor, acabou o Carnaval de todo mundo aqui, todo mundo que sonhava, até pelo lugar, né, por ser muito longe, com certeza iremos 2 dias antes, né, então a gente vai no domingo, e é isso, não tem jeito. Será que vai ter confetes, arerê? Como é que vai ser o Mundial do Flamengo? O foco é foco, deixa o carnaval de lado, se garante em campo para depois aí sim festejar e soltar confetes. A gente está falando sobre o mercado da bola, de fato o Flamengo é um time que não precisa se movimentar no mercado, porque tem um time A e um time B muito reforçado. Eles buscaram um novo técnico e entenderam que assim era necessário, mesmo com Dorival super vitorioso, e o assunto é o Gerson. Só que esse assunto já veio sendo tratado há alguns meses. O Gerson foi um personagem que a torcida sentiu muito quando saiu e a torcida ficou muito feliz com essa possibilidade de retorno. Marcos Braz deixou bem claro ontem ali para a TV Fla que eles estão fazendo o possível, mas são 20 milhões de euros que o Olympique de Marseille está pedindo. E a ideia é a seguinte, torcedor do Flamengo, o técnico do Olympique de Marseille já falou que não pretende trabalhar com Gerson para essa temporada. Ou seja, o produto do time pode desvalorizar. E aí pode ser que o Flamengo chegue nessa, o Denilson. Já que não vai a campo, eles não vão querer um ativo tão caro desse parado, podem facilitar lá na frente a vida do Flamengo, lógico, com uma pressãozinha a mais do Gerson, né? Mas assim... Triste, né? Um jogador dessa qualidade do Gerson, um clube no futebol europeu anunciar que tipo não conta com ele e tal. Eu particularmente, eu fico triste por causa do jogador da qualidade que ele tem, né? A gente obviamente não está no dia a dia do clube, não sabe o relacionamento que existe dentro do clube em relação ao Gerson. Fato é que a passagem dele pelo Flamengo foi uma passagem vitoriosa, foi um dos grandes protagonistas desse Flamengo vencedor. É óbvio que essa manobra, essa contratação, ela é muito complexa, porque tem um valor considerável envolvido. O Marcos Braz sempre foi muito, pelo menos minha opinião, transparente em relação a querer ou não querer. Eu quero trazer, mas tem isso, por esse problema a gente não vai conseguir trazer. E mais uma vez, o Braz ele foi transparente, o Flamengo quer. E não poderia ser diferente pela qualidade que ele tem. O Gerson também quer, mas aí tem um clube no meio aí que precisa receber. De que forma que eles vão fazer isso para concretizar a negociação? E eu acho que aí fica a lição para o Gerson e para qualquer outro jogador que sonha em jogar no futebol europeu, que é um direito deles, é pensar se é o momento certo, se é o clube certo, qual campeonato vai disputar, porque a gente não viu o Gerson lá fora brilhando, Denilson, como a gente acompanhou no Flamengo. E agora que você disse, o clube não quer trabalhar com ele, não tem expectativa de colocá-lo em campo, e aí volta para onde ele jogou bem. Como lidar com essa ansiedade de descobrir novos horizontes lá na Europa? Então, o Gerson deve estar com a cabeça assim a milhão, né? Como a gente fala, porque com a qualidade que tem, começo de temporada aqui no futebol brasileiro, o clube anuncia que não quer ficar com ele. Lembrando que ele, no Olympique, ele tinha o Sampaoli. O Sampaoli que tinha acompanhado ele já no futebol brasileiro, pede a contratação dele. Sampaoli vai para o Sevilha. Então, assim, tem esse probleminha também, né? O treinador que me trouxe para cá já não tá mais. Então, assim, como é que eu vou ficar jogando num clube que não me quer? Então, assim, acho que, de repente, família do Gerson, o próprio Gerson, sentar, conversar com o clube, expressar um pouco mais do sentimento de querer sair para ver se encontra aí um caminho para a volta do Gerson para o Flamengo. Vamos ficar de olho nesse Flamengo que ainda não tem Vitor Pereira trabalhando lá no Ninho do Urubu. Nosso assunto agora... Então é isso aí, nação. Trouxe aí 2 compilados aí, né, do jogo aberto da ESPN Brasil. O que acontece? Eu vou abordar 2 pontos aqui bem rapidinho em relação ao Mundial de Clubes e ao Gerson. Minha opinião. Em relação ao Mundial, eu concordo com o Prat lá e o Breire em alguns pontos. É que o Flamengo, esse ano de 2022, tem um time melhor, um elenco melhor, mais encorpado, com peças de reposição. Só que, naquele ano, em 2019, né, no último semestre, o JJ já conhecia o time já estava embalado,
estava chegando no final de temporada, o time estava muito entrosado, o time nesse século era o melhor time desse século de 2021. Para mim, ele continua sendo o melhor time de futebol apresentado em século 2021. Só que aquilo, o time chegou muito desgastado na final. E isso acabou pesando, né? Tirou o Arrascaeta, o Everton Ribeiro acabou pesando muito. Já agora é diferente. O novo técnico, o estilo de jogo, a gente não sabe como o Flamengo vai jogar. Tem também peças de reposição que vai ajudar bastante. Só que aquilo, o Flamengo está voltando de férias agora, tem 40 dias para conseguir atingir um nível de condicionamento físico e jogo dentro de campo muito rápido. 40 dias não dá, meu filho. Aí tem o quê? Carioca, que não cobra um nível de intensidade. Supercopa do Brasil é um jogo, depois já viaja. Então é muito complicado início de temporada, né? Pro time europeu, pô, tá em meio de temporada, beleza. Pra gente aqui no Brasil, ou é fim de temporada, ou é início. No fim, ou você tá muito desgastado, geralmente são os últimos jogos do ano, ou início, que são os primeiros jogos do ano, né? Ou tu tá no final de temporada, muito desgastado, ou tu vai praticamente não ter tempo para poder treinar pré-temporada, para poder ir lá e disputar, né? Só que aquilo, o Marcos Braz falou que o Flamengo não tem chance, eu concordo com ele, o Flamengo não tem chance. Jogo único, uma final, não desmerecendo a semifinal, que a semifinal é jogo duro, né? 2019 foi assim, né? O Flamengo acabou virando o jogo, 3-1. O Flamengo tem todas as chances de chegar a uma final e conquistar esse título. Para mim, o Flamengo tem mais chance de conquistar o Mundial em 2022 do que em 2019, né? E o Real Madrid, querendo ou não, é mais pedreiro do que aquele Liverpool lá, mas tem mais chance. Então é isso aí, nação. Tamo junto. Deixa o seu like, a sua inscrição. Já desejando um feliz ano novo para vocês aí. E tamo junto. Valeu!